estou aqui com o Vitor Blasius e o Rafael Borges. E hoje a gente vai falar sobre o que você precisa para tratar alguém que faz uso ou abuso de álcool. Mas eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho antes. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto que ele, apesar de ser tão frequente e importante, é, é tão difícil o acesso, né, ao conhecimento de qualidade sobre essa área. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. Eu sou Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta, e o meu nicho de atuação é ligado ao álcool, a familiares de alcoolistas, treinamento familiar unilateral. E a história é longa, se quem quiser saber mais pode seguir nas minhas redes sociais, encontrar lá, vai encontrar minha história, caso tenha interesse de saber. Perfeito. E você, Rafa? Olá, Tami, Vitor, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite também. Meu nome é Rafael Borges, sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo e comportamental, saúde mental e dependência química. Atualmente me especializei em neuropsicologia pelo Einstein também. Faço parte da equipe da doutora Tami e é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né? Espero poder contribuir. Prazer é meu. E sabe que eu acho que esse tema ele é relevante e importante, como o Vitor falou, acho que principalmente porque é muito comum, eu não tenho acesso a dados aqui, mas eu acho que todo mundo consegue pensar em algum familiar ou amigo que faz abuso de álcool. Então, é uma coisa que está aí no Brasil, é uma coisa cultural também, acho que tem vários fatores envolvidos, mas ao mesmo tempo, ao contramão disso, a gente não tem tantos profissionais capacitados a tratar essa questão, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sofre na saúde mental como um todo, né? Parece que agora que as pessoas estão começando a ter mais acesso à informação e a entender a importância da base em evidências científicas, né? A gente foi muito prejudicado com um histórico um pouco atrasado, né? Para conseguir testar e validar teorias que mais do que apenas façam sentido, tragam aquilo que importa, né? Que é uma melhor qualidade de vida para os pacientes e para as pessoas, né? Então, acho que as coisas parecem estar melhorando. Você não tem acesso a dados, eu sei por quê. Porque não tem dados. Os estudos que a gente tem epidemiológicos no Brasil são pequenos, antigos e pouco confiáveis. O dado mais fidedigno que a gente tem talvez seja o relatório da Movend, da OMS, que mede a quantidade de álcool por pessoa por ano, através de dados tributários. Então, isso traz uma estimativa um pouco maior. E o Brasil sofre de que é uma coisa que tem, quando o assunto é álcool, a gente passa por desafios extra, porque os dados são muito confusos, as pessoas são pouco treinadas para analisá-los, e quando a gente vai ver o Brasil comparado com outros países, parece que não se bebe tanto se a gente pega o dado bruto. Parece que não se bebe tanto. Mas a gente tem uma característica peculiar no Brasil que é um pouco mais da metade da população adulta não bebe nada de álcool. Aqueles que bebem, bebem muito. Homens, na média, no Brasil, quando você separa, porque não faz sentido nenhum você juntar pessoas que bebem e não bebem, Uhum. não tem lógica alguma para a vida real, mas quando você vai ver só aqueles que bebem, em torno de 4 latas de cerveja por dia, na média. Dia? Uhum. Nossa. E dá mais ou menos 4 vezes 7, 28, na Nossa, média, mais ou menos. Né? Essa é a média. caramba. O abuso de álcool é muito frequente e geralmente a gente vive numa cultura de abuso de álcool normalizado. Então é muito natural que tanto o público leigo quanto os profissionais passem pelo desafio de conseguir discriminar qual é o tipo de uso de álcool que eu preciso prestar atenção e eu preciso intervir.
Exato. E um ponto que eu acho importante, acho que em, em tratamentos no geral, eu bato muito nessa tecla, mas é que a gente precisa partir de uma avaliação inicial, né? Então, a história do uso do álcool, frequência, quantidade, padrão de consumo, início desse uso, ou evento associado, impacto que tem no trabalho, família, relacionamento, entender o estágio que essa pessoa tá, mas e a gente tem ferramentas para mensurar esse uso, mas que são em grande parte desconhecidas, ou mesmo que as pessoas não sabem como utilizar, em que momento utilizar essas ferramentas. Não sei se faz sentido para vocês. O que a gente sabe hoje é que, né, não existe nenhuma evidência que comprova que qualquer quantidade de álcool é benéfica para a saúde, né? Ao contrário do que a gente já ouviu em algum aspecto cultural, por um exemplo. Então, eu acredito que hoje, como o Dr. Vitor tem trazido aí, né, esses números e dados científicos para a gente mesmo, que não tão específicos ou grandes assim, né, mas já mudando um pouco esse contexto sobre o conhecimento do alcoolismo como um todo, né, sobre o uso ou abuso do álcool, né, seja em qual idade que for, né. Então, acredito que essas ferramentas melhores elaboradas daqui para frente, assim a gente espera, vai poder ajudar muito, né, na identificação e no tratamento, né, do transtorno por uso de substância, em específico o álcool, por exemplo. E boa parte dessas ferramentas são validadas fora, né? Como que vocês veem a aplicabilidade delas no público brasileiro que não é a amostra, por exemplo? Eu vejo o uso dessas ferramentas muito mais contextualizado. Por exemplo, um psicólogo generalista que não sai, o que ele precisa saber o mínimo sobre escalas de álcool? Audit, tem até uma versão mais resumida, e se ele ver a pontuação do audit, talvez isso seja um critério. Quanto isso é fidedigno? É razoavelmente fidedigno, principalmente casos mais graves, Uhum. que são a minoria. Esse é o desafio, porque quase sempre o problema que faz uma pessoa buscar terapia, ele quase sempre vai ter alguma relação, em maior ou menor grau, com inúmeros fatores, mas um fator muito subestimado costuma ser o álcool. E mesmo que a pessoa não tenha grandes prejuízos, é importante que se faça uma relação contextualizada de como aquele consumo de álcool pode estar relacionado com o problema do paciente, ou muitas vezes quanto pode ser importante checar ou motivar o paciente a perceber outros prejuízos que talvez ele sejam indiretos ou crônicos que podem melhorar a qualidade de vida dele. Então, se a gente não considera o álcool como ele é um conselho intuitivo, apesar de ser problemático. E muitas vezes o profissional de saúde mental que está atendendo essa pessoa, ele pensando em flexibilidade psicológica, em expansão de repertório social, ele às vezes até contraindica que o paciente não beba por uma crença muito naturalizada de que realmente ir para um contexto social, sair com seus amigos e não tomar uma cervejinha é estranho. É uma possibilidade que parece ainda muito disruptiva, mesmo em cenários de saúde mental, né? Porque também existe um risco de parecer moralizante. Mas se você estiver aberto, né, você como profissional, estiver aberto a enxergar o álcool como um potencial alto de trazer problemas para o teu paciente, você vai conseguir mais facilmente enxergar as relações de causa e efeito que o paciente já percebe. Uhum. Porque parece, às vezes, que o álcool não é droga. E ele vicia tanto quanto a cocaína, né? O Uhum. índice de experimentação e dependência é muito próximo à cocaína. Eu recomendo para os psicólogos que forem analisar os dados, sempre separarem as pessoas que não bebem, Uhum. porque vai quase sempre dobrar a estatística. E quando você faz isso, você percebe que 24% dos brasileiros que bebem têm algum grau de alcoolismo. Então, se você tem 4 amigos que bebem, entre homens e mulheres, um tem alcoolismo. Homens é mais, quase o dobro. Então, é possível que 1 a cada 3 homens que você conhece tenham algum grau de alcoolismo.
Então, se você acha que você não trata alcoolistas, você está enganado, é certeza disso. Isso até porque talvez a demanda inicial do processo com a psicoterapia não é o álcool em si, né? Mas várias outras questões e que se a gente for analisar, conforme o Dr. Vitor explicou, né? A gente pode fazer uma ligação sobre o uso do álcool, né? Algumas Exato. comorbidades, talvez, seria Isso, comorbidades ou impactos, né? E impactos que a gente, como profissional da saúde mental, nós somos sensíveis a esses impactos sociais e culturais. E a gente precisa ter uma especial sensibilidade a isso. Não faz o menor sentido o álcool ser do jeito que é hoje. E desde criança, eu acho que qualquer um de nós, em festas de família, presenciou abusos de álcool como se fosse normal. E olhar para isso e perceber que haviam aspectos que podem ser comuns, mas que não são normais, Uhum. é um desafio inicial. Eu posso olhar para uma coisa que é problemática e ser empático e entender a causa e efeito, entender a função disso na sociedade, nas pessoas, mas eu preciso fazer isso, senão eu vou ter menos resultado em qualquer tratamento. Porque quando a gente tem um transtorno por uso de álcool junto com outros fatores, quase sempre, se a pessoa ainda estiver usando essa substância, talvez a gente possa dizer sempre, o álcool é provavelmente um dos principais fatores. Uhum. Tem Exatamente. coisas que a gente não pode fazer e às vezes são opostas a outras coisas que a gente recomenda que são efetivas. Por exemplo. Paciente com ansiedade social, Uhum. quero que ele se exponha. E é muito frequente, né? Inclusive, esse é um dos melhores prognósticos que tem: transtorno de ansiedade social e alcoolismo. Porque se você maneja as duas coisas bem feito, puxa, a pessoa tende a recuperar bem. Mas a gente vai incentivar a pessoa a se expor socialmente. Mas se eu não fizer isso com cuidado, com o contexto que ela vai fazer isso, e se eu acreditar que faz sentido ela beber um pouco para se enturmar, que é uma coisa que eu devo incentivar ou devo ignorar, as chances são de que eu vou, daqui a pouco, ter uma recaída. O paciente vai melhorar da ansiedade social e daqui a pouco você está construindo um transtorno por uso de álcool como forma de enfrentamento. Porque a gente precisa entender que existe uma hierarquia de problemas. E o transtorno por uso de álcool costuma estar no topo. Sem resolver isso, o antidepressivo não funciona direito. Paciente que só dorme bebendo. O que acontece? A memória não consolida direito. E se o aprendizado dele não está tão bom, a psicoterapia é uma abordagem que depende do aprendizado. A terapia não vai funcionar tão direito. O dinheiro, o tempo e a confiança que esse paciente está depositando no profissional poderiam ser mais bem aproveitados. Exatamente. E inclusive, né, as crenças permissivas relacionadas a isso também, né? Alguns pacientes acreditam que o álcool, né, relaxa. Na verdade, o álcool ele tem um poder de sedação, né? Então, o paciente ele fica sedado, no entendimento dele ele está relaxado e ele consegue diminuir o estresse ou dormir melhor. Então, se não trabalhar essa psicoeducação de fato, explicando, orientando nesse sentido, o próprio paciente ele vai desenvolvendo essas crenças permissivas que faz com que ele lide com aquela situação em específico, né? Utilizando do recurso do álcool, fazendo com que o uso se acentue cada vez mais, né? e ajudar ele a criar outros repertórios, porque muitas vezes a substância, o álcool, a maconha também acontece muito, é o repertório de enfrentamento desse paciente. É isso que o Vitor falou. Tá, eu arranco isso e aí o paciente tem o quê? Nada, ele colapsa? Não. Ele precisa de um repertório mais saudável, que não seja autodestrutivo. E aí é um processo, né? Eu gosto dessa palavra processo, porque não tem outra. É literalmente um processo, né? E quando o paciente ele chega nisso, tem toda uma construção. Esse é o processo que ele está funcionando nesse momento, né? Com base em esquemas, em tudo que aconteceu. Então
a gente primeiro precisa sempre entender, eu até queria saber de vocês na prática, como funciona essa avaliação, essa formulação de caso, porque se a gente não tem clareza dos mecanismos desse paciente, dificilmente a gente faz um manejo, uma intervenção que seja assertiva para ele. E então, como que na prática um terapeuta ele faz para fazer essa formulação de caso, esse entendimento, já que até para pessoas que trabalham com isso, como você falou da chefe da residência, né? É tênue essa linha de identificar. Eu tenho um exemplo, na verdade é um rascunho que é o que eu achei rápido aqui. Ele não tá. Eu teria que procurar bem aqui, eu não planejei fazer isso. E aqui, esse aqui é uma formulação da terapia baseada em processos, né? Claro, está um pouco expandido e por isso que é um rascunho, né? Porque é uma coisa que é complexa e varia conforme a sessão, mas eu acho que aqui é um jeito de você pegar questões que a paciente traz, como, por exemplo, no caso dessa paciente, tinha uma questão com identidade, adoção, uma coisa histórica, coisa que não muda, né? Isso estava ligado à ruminação cognitiva, que envia setas para outros nós que influenciam, né? Um nó influenciando o outro, isso que significam as flechas, né? Então, a ruminação cognitiva poderia ter um nó para angústia, ou tristeza, ou tédio, que levava para o consumo de álcool. O consumo de álcool, por sua vez, também vai para a ruminação cognitiva. A ruminação e o consumo de álcool leva a conflitos conjugais. O marido achava que, né, ela bebia demais e aquilo começava a criar solidão, ansiedade, que vão se retroalimentando. Então, eu não pego, geralmente, raríssimas vezes eu faço isso, porque a primeira coisa que eu faço, né, eu tento primeiro me conectar com essa pessoa. E para me conectar, o que eu acredito que é importante é eu entender o que ela deseja e eu entender o ponto de vista dela, das coisas, antes de colocar o meu. Eu gosto de compartilhar a minha hipótese de problema com o paciente de forma completa, enquanto a gente vai construindo e trabalhando as coisas que vão levar a um resultado que ele percebe, deseja e lhe interessa. A gente vai trabalhando nesses fatores para aliviar. E às vezes eu coloco uma medicação, ou sei lá, tem um psicólogo que trabalha junto. Às vezes eu atendo o paciente em terapia, outras vezes eu atendo com medicação e eu compartilho com o psicólogo também. Mas assim, é uma coisa que eu costumo fazer, né? Eu compartilho isso na medida em que isso integra o tratamento. E eu acho que isso tem tudo a ver com como fazer o paciente entender que o álcool é um problema. Eu acho que a gente não consegue atacar uma crença ou um aspecto tão sensível se isso não vier de um contexto de confiança. Uma professora me ensinou isso e isso foi muito valioso, que ela me disse o seguinte: Vitor, todos os caminhos levam a Roma. Se o álcool realmente é uma coisa relevante e você percebe isso, qualquer assunto que você for falar, o álcool vai aparecer. Ele só tende a não aparecer se ele também não tiver no teu raio de atenção. Aí você perde ele. Mas ele aparece em quase tudo que o paciente vai falar. Então, essa falta de pressa, e eu tenho assim hoje uma coisa quase, que são anos, né? Eu acho que uma das coisas mais valiosas que eu acho que talvez um terapeuta que está começando a trabalhar com isso agora, se eu pudesse compartilhar algo que eu acredito que me ajuda muito, eu tenho a paciência de um samurai total, assim, eu não tenho pressa nenhuma para apontar o dedo para o álcool, mas nenhuma, tanta pressa que às vezes até parece que eu estou me fazendo de idiota. Não, eu realmente estou com paciência, porque eu acho que quando a gente tem essa paciência e calma, a hora que aparecer, o paciente vai se sentir mais à vontade para explorar isso. Faço uma analogia com a construção do conhecimento de uma criança, né? Eu vejo com os meus filhos. Às vezes eu tô vendo uma coisa óbvia, é óbvio que se ele fizer isso, vai acontecer aquilo, e o que tá acontecendo é aquilo. Porque eu sou adulta, já passei, já tenho maturidade, geralmente a gente entende mais. Só que se eu falar isso pro meu filho simples e prontamente, filho, é assim. Eles precisam construir esse conhecimento. E muitas vezes a partir de coisas concretas, né? E o paciente, ele também precisa construir esse conhecimento.
né? E a gente faz isso por meio da fala, por meio de reflexões, por meio de experiências, para que em algum momento ele esteja pronto para essa identificação. E muitas vezes o paciente, ele, e como a gente falou, como é o repertório dele de enfrentamento, não é só que ele não queira entender que o álcool é um problema, mas a pergunta é, tá, se isso for o problema, tô lascado, né? Que eu faço? Né? Eu não quero que isso seja o problema, porque se isso for o problema, como que eu lido com todo o resto? Então, eu acho que vem muito da construção da gente dar repertório também nesse processo, para que quando o paciente consiga, não é nem identificar, mas talvez absorver que o álcool não é tão bacana assim, que ele também se sinta seguro nesse processo, seguro com o vínculo que ele tem com a gente, seguro com o repertório, seguro de várias formas, né? E Até mesmo porque, em alguns casos, né, doutor Vitor, se o paciente ele faz a abstenção do álcool, dependendo do padrão de uso, sem um acompanhamento médico, até mesmo hospitalizado, ele tem risco de morte, na verdade, né? Dependendo do caso, dependendo do padrão de uso. Então, é um cuidado que eu acredito que a gente tem que ter nesse manejo, né, nesse acolhimento. Não sei se a suposição que eu vou fazer aqui, né, pode soar como um desconsiderar a substância álcool, mas eu tenho um entendimento que qualquer substância que seja é apenas a cereja do bolo. Então, existe todo um outro contexto por detrás que primeiro precisa de ser avaliado, precisa de ser visto. E é como o doutor Vitor falou, né? Paciência mesmo de samurai. Como jiu-jiteiro também faz jiu-jitsu, tá, doutor Vitor? Tem que ter uma paciência mesmo, muita técnica, muita cautela, né? Muito jogo de cintura também para poder tentar levar ali para o paciente, né? No momento certo, ou ajudar ele a identificar. Se ele vier direto para a psicoterapia, na maioria das vezes eu faço a indicação também, né, para a equipe médica, porque em alguns casos vai precisar aí de um psicofármaco para poder ajudar. E, enfim, tem que ter muito cuidado para psicólogos que não atendem essa demanda, estão começando a atender, ter um pouco de cautela e cuidado nesse sentido também. Eu tenho 2 ou 3 coisas que eu acho que todo psicólogo poderia saber, que são fáceis, rápidas, úteis e que ele pode passar a aplicar hoje. O psicólogo pode se valer da escala SIVA, né, para ver a abstinência. 9% dos pacientes com problemas por uso de álcool vão ter alguma questão que vai precisar de uma abstinência física, vai ser uma questão relevante. Quando que o meu paciente que tem um transtorno por uso de álcool pode se beneficiar de um acompanhamento psiquiátrico? Cara, eu acho que quase sempre. E aí, o que eu vou pensar que vale a pena, que eu vou ver se a qualidade desse tratamento psiquiátrico está sendo efetiva? Não é muito difícil, porque a gente tem 2 coisas que são certas que tem que acontecer num tratamento psiquiátrico de alguém que tem um problema por uso de álcool. Porque a gente tem, sabe quantas medicações que a gente tem como primeira linha no Brasil para transtornos por uso de álcool? Uma! Você só precisa lembrar de. Então, essa medicação ou foi considerada ou ela não foi indicada. Se ela não foi nem indicada e nem considerada, ela tem que ser, ela é um indício de que aquilo que deveria estar acontecendo não está. Mas a maioria das pessoas vai ter pelo menos um benefício significativo só de introduzir a naltrexona, que é uma medicação que não passa mal, ela permite que o paciente possa controlar e moderar o uso de álcool, se for objetivo ou indicação. O que o psiquiatra deve fazer e eu posso perceber se vai estar acontecendo ou não. Muitos pacientes vão precisar de vitaminas, e eu não estou falando não estou entrando na polêmica das vitaminas, tá? Não tem polêmica aqui. O álcool prejudica a absorção de vitaminas importantes, e existem algumas indicações, mas é de bom tom considerar que se tem um abuso importante, esse paciente vai receber tiamina, algumas vezes ácido fólico, vai ter um exame para ver a B12. São coisas básicas que simulam transtornos e o álcool é um fator de risco grande para isso. Se o seu paciente fez bariátrica e ele bebe muito, ele precisa estar tomando as vitaminas da bariátrica. Eu perderia muitos pacientes se as pessoas soubessem disso. Porque muitos pacientes já me procuraram e eles melhoram porque eles não estavam... Você fez uma cirurgia bariátrica? Você vai ter que passar o resto da sua vida tomando vitaminas.
Você arrancou um pedaço do seu intestino que servia para alguma coisa. E às vezes a gente precisa só lembrar, olha, porque o paciente que bebe demais, ele tem riscos físicos especiais, porque o álcool traz isso. E ele vai precisar de uma avaliação hepática, que vai envolver, se ele bebe há muito tempo, ele tem que ter exames de sangue, e o médico quase nunca vai saber disso, porque é uma intersecção entre a hepatologia, que é uma subespecialidade, a psiquiatria, o psiquiatra entender de álcool, ter interesse por hepatologia o suficiente para não morrer de tédio e pedir, mas assim, simplificando tudo, uma ecografia com elastografia hepática, FibroScan. É um exame não invasivo, os convênios cobrem e é um dos mais sensíveis e específicos para doença hepática. Porque a maior parte das vezes existe um dano hepático acontecendo e o que a gente quer saber não é nem se, mas quanto. E eu vou ver isso através de fibrose do fígado, que vê com esse ultrassomzinho. Então, resumindo, meu paciente está com dificuldade de parar de beber? Pode ser que ele tenha benefício de naltrexona. Se ele está deprimido, pode ser que ele tenha vitaminas faltando. E é legal que ele saiba do fígado, porque o sintoma, quando causa um sintoma do fígado, esse sintoma é fadiga, dificuldade de concentração, que pode ser muitas vezes interpretado como um transtorno do humor. Uhum. Então é isso que você deve esperar do psiquiatra, né? Ou de médicos. Meus pacientes, quase todos eles recebem uma indicação de alguma terapia e nutricionista. Porque a coisa que mais dá vontade de beber é jejum. Se a pessoa come pouco, ela tem que comer proteína, porque proteína protege o fígado. Então, acho que esses cuidados valem muito a pena e que costuma melhorar. Que raras coisas na saúde mental, vitamina vai melhorar, né? Mas a carência de vitamina, sim. Então, são coisas que vale a pena considerar, né? Que eu acho que esse tipo de paciente, ele se beneficia muito de boas relações profissionais, né? As pessoas, os profissionais que conversem e que se articulem, né? Sim. E mais uma vez aquele desafio, né, de profissionais, tanto médico quanto psicólogos, que entendam especificamente disso faz toda a diferença, né? Eu queria abordar com vocês alguns processos que às vezes mantêm esse comportamento problemático, que geralmente, tem outros também, mas que geralmente a gente acaba atuando, né? Então, por exemplo, a parte da regulação emocional, do reforço positivo negativo, das crenças disfuncionais, aquela evitação experiencial, né? A tentativa de evitar pensamento, memória, sensação, e às vezes até a falta de valores claros que alguns pacientes têm. Como que vocês veem a intervenção acerca desses processos que são mais comuns ou de outros que vocês podem pensar assim? Acho que vai muito acerca do tratamento proposto, né? Para a gente que trabalha também com prática baseada em evidência, né? A gente pega a nossa expertise enquanto profissional, a gente pega o que tem mais novo e eficaz aí enquanto, né, estudo científico, mas as aspirações do paciente também. Então, claro que nós estamos falando aqui sobre, né, montar junto com o paciente o melhor para ele, mas, às vezes, a gente sabendo que naquele momento ali, a abstinência total, se a gente pode assim dizer, é o indicado por tudo que ele tem enquanto problema, seja físico, clínico ou até mesmo social, ele pode optar por uma redução de danos, né? E se ele está fazendo um acompanhamento com a gente, ele optou pela redução de danos, então vamos pela redução de danos e vamos ajudar ele no que for possível e necessário também. Então, eu acredito que essas técnicas utilizadas, elas vão mudar de acordo com o tratamento proposto para cada paciente, porque aí muda-se um pouco, pelo menos na terapia cognitiva Eu acho que comportamental. sim. Eu acho que sim, mas tem duas coisas que eu quase sempre faço. A primeira desde do oi, prazer, eu tô procurando indícios de vergonha. E raras vezes eu não encontro. Nossa, muito difícil. Quando eu não encontro, eu até fico feliz e explico para o paciente que, de tão empolgado que eu fico, porque é muito doloroso a experiência de vergonha que esses pacientes têm, em geral. É muito doloroso e ela é minha inimiga número um. Eu acho que é uma coisa cruel que acontece.
cruel, terrível. Eles chegam com uma ideia social assim, de que é força de vontade e que, puxa, eu vou ser cobrado a fazer coisas que eu não sou capaz, e isso é terrível. Então, eu sempre estou atento a isso. Sempre estou tentando destruir isso de todas as formas, e geralmente o paciente ele entende isso como uma coisa positiva e muito obviamente importante. Então, a vergonha é uma grande inimiga de tudo, porque e acho que todas as intervenções passam por isso de alguma forma. E a segunda coisa é, quando eu avalio, e isso é uma coisa do meu processo implícito, e talvez não seja um padrão para todos, mas é como a minha cabeça funciona, eu vou abrir a caixa preta, talvez ajude alguns. Eu fico pensando qual é o grau de prontidão desse paciente, ou qual é o grau de experiência que ele tem nas mudanças comportamentais. Alguns passaram por terapias, eu já sinto pelo jeito que ele fala, alguns já têm um insight mais claro, e a partir essa maturidade ou imaturidade de processos de mudança, eu vou educar ele disso. Quase sempre eu compartilho o quanto eu acho que ele está maduro e o que eu acho que poderia ajudar ele. Aí ele consegue enxergar uma linha assim, não, faz todo sentido. Se eu não sei nem nomear meus sentimentos ainda, é uma coisa que é importante, porque depois, se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei direito o que eu preciso, e às vezes eu não consigo me impor, e aí todo mundo pisa em mim. Entende? De uma forma bem clara e fácil. E quando o paciente é muito inicial ainda, dependendo do repertório dele, eu já sei que ele passou por AA. Uhum. eu sempre sugiro a AA de uma forma não imposta, mas porque é de graça e porque até a Cochrane acha que é a coisa que mais ajuda, então eu estimulo isso. E quando o paciente faz sentido, assim, eu quase sempre eu explico para ele que existem técnicas que é importante ele saber, como gatilhos, decisões aparentemente relevantes, e às vezes até envio um livro ou recomendo um livro de TCC para ele olhar e ver o que ele acha, e recomendo alguns nomes para ele ter, mesmo que ele não queira. Fulano, mesmo que você não queira, deixa aí no canto aí, senão joga fora, mas tá aí. Aí, dependendo do nível de curiosidade, ele tem acesso facilitado a isso, porque eu acho que depois da primeira consulta, quase sempre quando a pessoa me procura, ela tá cheia de coisas na cabeça. E às vezes as coisas que foram faladas não são lembradas e são úteis depois. Uhum. Então eu quase sempre mando alguma coisa escrita, com coisas que ele pode querer ou não, mas isso é uma coisa meio comum, assim, né? Educo sobre o álcool de uma forma personalizada, ataco a vergonha e vejo qual que é o grau dele de maturidade do processo, de coisas que ele vai precisar. E a família? Como que vocês incluem ou não, assim? A família também existe alguns grupos de apoio, alguns que eu conheço, né? Que podem ser que ajuda e podem ser que não ajuda também. Acho que vai muito de como a pessoa absorve o que é proposto por esses grupos de ajuda. Eu acredito muito na questão da comunidade, né? Comum com todos. Então, aquela ideia de que eu, através do meu problema, ajudo outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, podem me ajudar, mesmo que seja compartilhando sobre algo, né? E alguns pacientes, inclusive, pegam algumas falas e alguns insights que tem na reunião e traz para as sessões para a gente poder trabalhar. Talvez algo que já remeteu sobre o passado, sobre família, sobre relacionamento, sobre trabalho. Então, eu vejo o AA e o NA como grandes aliados. Agora, a família, né, é o que eu disse, alguns grupos, né, eu vejo que pode ser que ajuda, mas alguns grupos também eu vejo que às vezes atrapalha um pouco, inclusive pode sabotar ali o direcionamento do paciente como um todo. Coisas que eu trabalho com a família. A primeira coisa eu normalizo, porque quase sempre isso é uma questão que aparece total, assim, que codependência não existe, que isso é uma coisa bagunçada, incorreta, destrutiva e que mata pessoas, porque é normal você ter relacionamentos que são complicados, principalmente quando alguém que você ama tem uma doença mental, é difícil. É natural você ter dificuldades de lidar com um comportamento problemático de alguém que deveria se ajudar, mas nem sempre percebe ou consegue, e às vezes te coloca em dinâmicas complicadas.
E eu ofereço opções para o familiar que podem envolver e sempre devem ser. Eu reforço para ele que, independente do que ele quiser, não está errado você ficar nessa relação, ou que eu ajudo ele a entender que faz sentido o que ele faz, porque sempre faz sentido de algum jeito. Eu ajudo ele a entender que, apesar do AA ser uma coisa que tem valor, os grupos de ajuda para familiares, eles têm muitos, eles tendem a ter muitos problemas graves que o AA não tem. Eles têm objetivos problemáticos, eles têm indicações de coisas problemáticas e perigosas, e que se ele eu não indico esses grupos, muitas vezes eu inclusive levanto riscos e aí eu apresento esses riscos para o paciente e digo, olha, você acha que você tem força para chegar no grupo e conseguir ignorar essa parte? Porque você vai receber pressão lá. Você vai receber pressão. Eles vão falar, eles vão tentar te convencer que você tem um problema chamado codependência, que não tem cura e que não tem nada para fazer, que você tem que se afastar e como se você não pudesse depender do outro e entra numa coisa muito complicada. É muito comum que os familiares tenham doenças mentais que não estão tratadas, está dormindo mal faz um século. Então, a primeira coisa que eu vejo, você não está dormindo direito, né? Nossa, faz 3 anos que eu durmo mal, fico tal. Ah, vamos ajustar esse sono, vamos fazer, sei lá, o autocuidado mínimo, porque às vezes o paciente com autocuidado mínimo melhora muito, que ele está tão focado, e ferramentas mínimas. Você tem uma doença mental na sua família, você tem uma relação significativa e existe um treinamento familiar unilateral para quase todas as doenças, porque quase sempre a gente está chegando numa situação caótica e que está muito complicado e que o processo ele vai acontecer e que se a gente der condições um pouquinho melhores, a pessoa consegue respirar um pouco mais, consegue entender que essa loucura tem nome. Então você já viu uma coisa assim, então não estou ficando louco. Essas coisas que são aparentemente simples, eu acho que elas são fundamentais de serem descritas. Eu acho que o papel da gente nessas situações assim é o que der para arrumar, a gente arruma, o que não der, a gente dá um caminho. Fulano vai te ajudar. Depois me manda uma mensagem, me avisa. Eu acho que essa parte, a pessoa sente assim, que alívio, pelo menos não estou mais sozinho para pensar nessa coisa toda. Eu acho que é tão importante para eles sentirem que tem um suporte e que agora vai ser diferente. Porque geralmente essas pessoas já passaram por muitos tratamentos, muitas mãos, muitos profissionais. Então, sentir que agora, no mínimo, além da gente ter um trabalho técnico, embasado e tal, mas que eles têm um suporte, que eles têm aonde recorrer e que eles têm mais clareza de que a gente está fazendo, né? E boa parte das coisas que a gente faz é ensinar o paciente, né? E se tiver certo as coisas que ele precise aprender e ele puder aprender de uma forma melhor, eu acho que vale a pena a gente fazer isso. Eu acho que isso vale. Eu valorizo muito essa psicoeducação, né? Sim, também. E não só a psicoeducação, né? Mas a gente tem alguns estudos falando da importância desse tratamento híbrido, né? Que está sendo muito efetivo agora com redes sociais e até inteligência artificial, mas o paciente está com você, seja lá uma vez por semana, na frequência que ele está indo, mas que todo dia, quando ele tem alguma demanda, ele consiga recorrer a você ou algo que você passou e treinou para ele, né? Então, nossa, me senti ansioso. Daí ele vai lá no módulo, o que que acontece, o que que você faz quando você tá ansiosa, né? O módulo, o áudio, mas eu acho que é muito legal isso. Né? Agora, deixa eu só para fechar, queria perguntar uma coisa para vocês. Se vocês então falassem, queria que cada um tipo, falasse uns 3 pontos do que uma pessoa precisa saber para tratar alguém com álcool. Eu preciso ter na minha cabeça que o transtorno por uso de álcool é um espectro Uhum. e que o álcool ele é um potencial fator de risco para o problema que eu estou tratando. Outra coisa é considerar a hierarquia de problemas. Primeiro deles, risco de suicídio, autolesão. Segundo, substâncias. E daí a parte psiquiátrica, que eu acho que é útil, lembrar que existe a naltrexona, se você souber isso e tiver isso em mente, que é uma possibilidade, que costuma ajudar. Se o seu paciente tem um problema por álcool e ele nunca tentou usar naltrexona ou outras coisas para álcool diretamente, ele não está recebendo um tratamento psiquiátrico mínimo aceitável. O vínculo é a coisa mais importante. Depois ter razão.
Ter razão não é a prioridade, não precisa ser. Acho que é isso. E você, Rafa, algum ponto que você ressalta da sua experiência, alguma coisa que você precisa saber para tratar alguém com álcool? Concordo com o Dr. Vitor, né? A hierarquia de problemas, né? E também vou falar da minha experiência clínica, que também, na maioria das vezes, a dependência química em si, né, ou mesmo o alcoolismo, o paciente, às vezes, ele chega já estigmatizado no consultório. Então, a gente ser sempre empático, mas eu falo que a empatia por si só, ela não vai fazer tanta diferença. A empatia, ela tem que vir adjunta com a compaixão. E muitas das vezes a gente tem que ter compaixão por esses pacientes ou pela família que está inserida também, né? Porque muito se fala sobre empatia, tá? Eu tenho empatia pela pessoa, e aí, o que que eu fiz por ela, né? Ele saiu pelo menos da sessão mais bem confortável do que ele entrou, ou eu coloquei mais uma batelada de problema na cabeça dele, né, que vai inclusive talvez fazer com que ele utilize, né, no álcool um recurso para poder lidar com aquilo tudo que eu falei com ele, né? Ou eu vou estar apenas reforçando o que o pai, a mãe, o familiar, a esposa vem falando com ele ao longo de tantos meses ou dias, né? Então, que a gente tenha empatia, mas além da empatia, que a gente tenha compaixão também, né? E respeitar a individualidade, cada caso é um caso, cada contexto familiar tem o seu contexto familiar, né? E a gente se colocar além do que aqueles 50 minutos, uma hora, né? Muitas das vezes é mandar uma mensagem para a família, fazer um áudio, é atender o paciente quando ele está numa situação que pode ser um risco, né? Para que ele, né, sinta alguma coisa ou faça ele utilizar através do uso da substância, né? Ter um lapso, uma recaída. Então, a gente está abertos mesmo para poder acompanhar o paciente por um tempo que seja necessário. Seria isso. Meninos, eu quero agradecer demais, demais o tempo, a disponibilidade, a troca. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer a oportunidade, Tami, a oportunidade, Vitor, também, né? Sem sombra de dúvida. É um conteúdo muito relevante, aprendi muito com todos vocês e que a gente possa ter mais momentos assim. Eu que agradeço, eu tava ansioso para conhecer vocês, vários pacientes já me falaram muito bem de vocês, eu pensei, puxa, tinha que ter uma oportunidade de poder conhecer eles, fiquei muito feliz de poder conhecer vocês. Muito obrigada, viu, gente? Um bom restinho de semana e é isso. Obrigada.